Temos em estúdio o cabeça de lista por Coimbra, do PCTP-MRPP, João Ponte. Olá, João. Olá, agradeço antes de mais o convite à Rádio Universidade de Coimbra. Obrigada. E então vamos passar diretamente para esta entrevista. O PCTP-MRPP não tem assento parlamentar, de momento, por isso pergunto-te quais os objetivos do partido para estas eleições e porquê é que concorrem. Bem, antes de mais, queria fazer só uma pequena nota introdutória antes de responder a isso, que é sobretudo por algumas questões que têm sido faladas nos últimos dias, na sequência também de alguns comentários que tenho visto, que é importante esclarecer, que é assim, os nossos objetivos, quanto a estas eleições, é divulgar o nosso programa político junto dos trabalhadores, reforçar a nossa estrutura enquanto partido e adiantar o nosso processo de reorganização e de alargamento das nossas bases, do nosso partido. Hum, Entretanto, queria também, lá está a tal nota mais introdutória, de dizer que nós não nos revemos, contrariamente a algumas coisas que foram ditas, em posicionamentos negacionistas da pandemia da Covid-19. Temos uma perspectiva de que houve ali algumas questões que, como tudo, têm um recorte de classe, em que os trabalhadores, principalmente os mais pobres e mais empobrecidos, saíram prejudicados. E é isso. Mas essencialmente são estes três pontos, aqueles que nos levam a concorrer, e é mais um passo num processo de um acumulado de forças para conseguirmos apoiar quem trabalha nas lutas que se avizinham no quadro desta crise pandémica, social e económica, da escalada de inflação, da dívida externa e da especulação financeira, etc, etc. Vamos então passar à análise de temas mais específicos, começando pela educação. Considerando que Coimbra e a sua academia têm um legado histórico relacionado com a luta contra a propina, o vosso partido acompanha esta posição e o que é que tem esta candidatura a acrescentar a esta e outras problemáticas do ensino superior? Bem, sobre as questões concretas do ensino superior, nós durante o primeiro semestre desenvolvemos uma campanha direcionada, aqui o Comitê Local do PCTP-MRPP desenvolveu uma campanha direcionada a estudantes, algumas iniciativas para estudantes do ensino secundário, com materiais de propaganda próprios, mas sobretudo a estudantes e também para trabalhadores estudantes do ensino superior, com o objetivo não apenas de chegarmos com as nossas linhas políticas e ideias mais gerais até eles, das quais vou falar um pouco, mas também de compreendermos e de aprofundarmos a nossa compreensão sobre a realidade concreta, não é? E a partir daí sim começar um processo de construção de respostas concretas às necessidades. Ou seja, para o ensino superior, algumas das propostas seriam, enquanto não há, por exemplo, residências que consigam responder à procura de estudantes mais carenciados e de famílias mais pobres, não é? De classes sociais mais empobrecidas, a proposta de uma bolsa popular de habitação para estudantes deslocados, depois com um teto cujo, por exemplo, o rendimento do agregado familiar seja igual ou inferior a 30 mil euros anuais. Propomos também o fim das propinas. Para nós, o acesso ao conhecimento e à educação deve ser um direito, quer para o primeiro, quer para o segundo ciclo, portanto, quer para a licenciatura, quer para mestrado. Depois, tínhamos ainda a perspectiva de estudar a hipótese de acordos de cooperação entre instituições de ensino superior e empresas, quer públicas, quer privadas, de forma a garantir a empregabilidade ao máximo possível. A nossa meta seria aos 100%, não é? Para garantir trabalho para todos na área da especialização em que todos os estudantes se formem. Ainda para trabalhadores estudantes, tínhamos pensado uma proposta de isenção de IRS para trabalhadores estudantes que ofiram um salário bruto igual ou inferior a 1000 euros e a proibição, ou seja, uma maior proteção legal a trabalhadores estudantes. Era muito importante também, falando aqui no caso concreto de Coimbra, pensar em implementar medidas também de médio e de longo prazo no que toca à habitação de estudantes deslocados, não só com a Bolsa Popular de Habitação num período transitório, mas também haver mais apoios, além da construção de residências, diga-se de passagem, com condições dignas e não como certos casos que vamos vendo por aí, em que não reúnem condições mínimas. No caso concreto de Coimbra, haver mais apoios também a formas de habitação coletiva, como é, por exemplo, as repúblicas, e estender também alguns apoios a estudantes da residência, como, por exemplo, a possibilidade de encomendarem alimentos a preços reduzidos aos armazéns dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra. Pronto, isto seriam algumas das nossas propostas concretas, também toca já um pouco na questão da habitação. E, sobretudo, é isso. O ensino para nós deve ser também um direito, mas hoje, de facto, não é um direito, porque muitos jovens portugueses, aliás, a nível de percentagem é quase 50-50, não conseguem vir para o ensino superior por condicionantes económicas. E há um recorte de classe também nesta realidade, não é? Tu falaste da questão da empregabilidade, efetivamente é um problema em Coimbra, visto que
Coimbra gira em torno economicamente da universidade e do hospital da universidade, mas tem dificuldade a absorver depois a massa de estudantes que se forma aqui na universidade. Tens alguma ideia de como é que se poderia ultrapassar este problema e criar então um tecido empresarial mais forte para conseguir absorver estes estudantes? Bem, é assim, isso teria que ser uma proposta, não é? Muito mais aprofundada, mas a realidade é que é assim, este problema com Coimbra se defrontam-se também muitas outras cidades por esse país afora, não é? E eu penso que o que é importante é nós termos um plano de, a partir do momento que temos mão de obra qualificada, de como é que a vamos empregar, não é? Não só a mão de obra qualificada, mas a outro tipo de mão de obra, não é? E garantir emprego com condições mínimas, habitação com condições mínimas, salários que deem para viver e não para sobreviver, porque é assim, apenas falando aqui, por exemplo, em alguns dados, nós neste momento em Portugal temos cerca de 1.200.000 trabalhadores que oferecem o salário mínimo, temos quase 900.000 trabalhadores que são precários, seja a contratos a prazo, falsos recibos verdes, empresas de trabalho temporário, temos 2 milhões de pobres, dos quais, leia-se, cerca de meio milhão são trabalhadores empregados, portanto, gente que trabalha e que é pobre e que não consegue cumprir mínimos de sobrevivência, não é? Temos também, lá está a questão de, por exemplo, isto também está interligado porque temos cerca de 4 milhões de trabalhadores sem representação sindical e os que têm representação sindical são apenas em alguns setores específicos e temos muitos trabalhadores pobres e empobrecidos que neste momento não têm qualquer tipo de representação no plano sindical nem noutros planos. Esta questão da representação sindical, vocês referem no vosso manifesto que 90% dos portugueses não está sindicalizado. Isto é um desafio atualmente para a mobilização pelos direitos dos trabalhadores. Como é que poderia ser ultrapassado com propostas de mobilização que não os sindicatos têm? Ou acham que os sindicatos são estruturas que continuam pertinentes e que deveriam ser fortalecidas? É assim, eu penso que os sindicatos que nós temos, aos trabalhadores a quem nós temos como prioridade de chegar, neste momento não oferecem respostas. Ou seja, há uma série de trabalhadores em Portugal, nomeadamente, por exemplo, de setores da atividade económica, que têm médias salariais das mais baixas a nível nacional. Falo aqui da agricultura, falo aqui da restauração e da hotelaria, falo aqui da construção civil, que são setores não só onde há uma sobre-representação de trabalhadores imigrantes e racializados, mas também onde há uma sobre-representação de mulheres, nomeadamente na questão da restauração e da hotelaria. E a verdade é que as estruturas sindicais que nós hoje temos estão mais preocupadas em sentarem-se à mesa da concertação social e em fazerem acordos com o patronato, dos quais saem prejudicados a maior parte dos trabalhadores em Portugal, e não propriamente em apoiar a sua luta e organização. Nós, enquanto comunistas, a nossa perspectiva é simples. É uma de apoiar a luta e a organização dos trabalhadores em vários planos, quer no plano político, através do nosso partido, PCT-PMRPP, quer através de linhas sindicais e apoiando iniciativas sindicais, quer através de movimento associativo, quer através de uma série de outras formas de movimento social. Ou seja, e partindo de respostas concretas do apoio à luta desses trabalhadores, sim, levando a consciência política e conseguindo também algumas vitórias que podem ser importantes neste processo. Defendem também as 35 horas de trabalho semanais. Mudando agora de tema, passando para a questão da mobilidade, qual é que seria a vossa aposta nesta questão da mobilidade, dado também o estado da ferrovia em Portugal, focando então agora nesse tema? É uma questão muito pertinente. É assim, nós aqui em Coimbra, neste momento há a hipótese do fecho da Estação Nova de Coimbra A, não é? Que é tão importante para a nossa cidade. Temos também como proposta a eletrificação total e uma modernização da linha do Oeste, que também é muito importante para Coimbra e que é regularmente esquecida e está quase votada ao abandono. Mas é, acima de tudo, fundamental haver um plano nacional para requalificação e modernização destas infraestruturas, as últimas. O último grande investimento e propriamente no plano infraestrutural da ferrovia, foi realizado já há quase 100 anos, há pouco mais de 100 anos, não é? Ou seja, e durante o Estado Novo foi votada completamente ao abandono, não é? No tempo do fascismo, e agora urge termos uma perspectiva de futuro, até porque no plano da ferrovia estamos a falar de um tipo de transporte que é mais verde, digamos assim, ou que é mais sustentável, quer no plano ambiental, quer no plano económico, do que, por exemplo, o automóvel ou os caminhões. Ou seja, até no plano económico, para o transporte de mercadorias, seria muito importante a questão da ferrovia. E trabalhar também no sentido não só de aumentar a quantidade e a qualidade dos transportes públicos, mas, sobretudo, também de criar respostas
para a deslocação de trabalhadores, movimentos casa-trabalho, trabalho-casa, né? Movimentos pendulares diários, e trabalharmos no curto prazo para a gratuiticidade dos transportes públicos. Em relação à saúde, já falámos aqui do Covid, o maior empregador da cidade de Coimbra são os centros hospitalares da o maior empregador de Coimbra são os centros hospitalares da Universidade de Coimbra. Qual é que é o vosso plano para a saúde? Suponho que passe pela gratuitidade do acesso à saúde, mas se puderes desenvolver sobre esta questão? Bem, é uma questão realmente pertinente aquela que tu colocas, não é? É assim, neste momento nós temos mais de 1.150.000 pessoas em Portugal que não têm médico de família. Isto são dados do próprio SNS em setembro de 2021. Portanto, nós propomos, antes de mais, o fim imediato das parcerias público-privadas, acabando com o autêntico saque que é feito pelos grandes grupos privados da saúde aos recursos do SNS. Repara que, desde os tempos da Troika até aos dias de hoje, ou seja, num curto espaço de 10 anos, houve um aumento de financiamento do Sistema Nacional de Saúde em cerca de 50%, mas os problemas continuam, em certos casos até se agravaram. Portanto, é imperativo acabar com os PPPs e garantir que este dinheiro dos trabalhadores contribuintes, não é? E já vou explicar porque é que estou a falar não apenas em contribuintes, mas sobretudo em trabalhadores contribuintes, garantir que ele vai ser bem direcionado e que vai ser direcionado para, para o Serviço Nacional de Saúde e para uma saúde gratuita, acessível, de qualidade e que responda em tempo útil aos problemas concretos, e não para os bolsos dos grandes privados da saúde. É assim, nós neste momento estamos a falar que, se quisermos falar no plano da receita fiscal, o IRS, portanto, dos assalariados, representa cerca de 13 mil milhões de euros e o IRC, portanto, das empresas, dos patrões, representa 5 mil milhões de euros. Ou seja, é mais do dobro da receita fiscal que os trabalhadores dão comparativamente aos patrões. Mas pronto, lá está, estamos a falar de um país em que há ainda muitas limitações no Sistema Nacional de Saúde. Esses problemas não foram nem de perto nem de longe resolvidos. Como é óbvio, houve uma pandemia, teve que haver uma resposta concreta a um problema que não estávamos a contar, mas a verdade é que é assim, há outras medidas que nós também propomos que seriam importantes, nomeadamente a exclusividade dos médicos no Sistema Nacional de Saúde e definir também um número de anos mínimo de serviço a trabalhar no Sistema Nacional de Saúde, pois se nós repararmos, os médicos maioritariamente são formados em universidades públicas e nós somos a favor de que esse ensino seja gratuito, de qualidade e acessível. Mas será financiado sobretudo pelos impostos de quem trabalha, portanto, também haveria a perspectiva de eles servirem, de certa maneira, também o Sistema Nacional de Saúde e os trabalhadores que financiam tudo isto. Já referiste então a gratuitidade do Sistema Nacional de Saúde, a gratuitidade dos transportes. Muitas vezes a crítica apontada a este tipo de medidas sociais é de onde é que vem então o dinheiro para fazer isto tudo. Pronto, não sei se tens resposta para esta pergunta, que é uma pergunta de café. Bem, é uma pergunta de café, mas é uma pergunta pertinente, porque é assim, em Portugal não falta dinheiro. Isto é uma questão que é muito importante de se ter em conta. Aliás, e até vindo da própria União Europeia, nós estamos a falar, por exemplo, só para te dar aqui um dado muito rápido, nos últimos 10 anos ficaram por utilizar cerca de 10 mil milhões de euros da parte de empresas e outras entidades em Portugal ao nível de fundos europeus. Isto quer dizer que, quer dizer muitas coisas, mas quer dizer também que até a própria burguesia portuguesa tem uma grande incapacidade de conseguir aproveitar os apoios que vêm da União Europeia. Ou seja, nós o pouco que poderíamos ganhar, mesmo assim não ganhamos com isso, não capitalizamos nada disso. E o que acontece é que temos o país no estado em que os vemos, é um país em que os patrões e o Estado fica com quase tudo, e quem trabalha fica com quase nada e mal consegue sobreviver. Estamos a falar de um país que cresceu uma média de 2,5% ao ano desde 1974, mas em que o poder de compra, quer do salário mínimo, quer do salário médio, está estagnado há quase 5 décadas. Se a isso juntarmos inflação, entre outros fatores, o aumento do custo de vida, conseguimos ver que o cenário só piora para aqueles trabalhadores cada vez mais empobrecidos, que na verdade são eles quem mais gera riqueza e quem faz que seja possível haver progresso no plano económico. Agora, a nossa perspectiva de progresso passa também, eu acho que é importante falar disso, haver uma resposta, por exemplo, às questões que afetam as mulheres pobres e a reivindicações específicas que resultam da condição de subalternidade da mulher e da dupla exploração que as mulheres trabalhadoras sofrem. Haver também, por exemplo, no plano sindical, uma resposta para elas, porque é basilar haver uma luta, por exemplo, contra as desigualdades salariais, que são tão faladas hoje em dia, que determinam depois as condições económicas que nós vemos que propiciam, de certa maneira, fenómenos como a violência doméstica até. E depois também
os setores que eu referi, muitos dos trabalhadores a que nós queremos chegar serão também trabalhadores racializados, imigrantes, que também são bastante discriminados e são quase sempre esquecidos pelos políticos em Portugal. E nós o que nos propomos é combater, não é, a questão do racismo também, combater a divisão racial do trabalho e o afastamento destes trabalhadores da luta política, da luta sindical, da luta económica. Isto para nós, estes dois pontos, são também tarefas essenciais que hoje, em Portugal 2022, se colocam aos comunistas. Muito bem, falar então um pouco da interseccionalidade pronto, da relevância também das questões do papel da mulher e do racismo em Portugal, mas sempre cruzando com a questão do trabalho. Referiste a União Europeia e os fundos recebidos pela União Europeia. Gostava de esclarecer em relação à posição do MRPP relativamente à pertença de Portugal à União Europeia. E perguntar-te se achas que Portugal conseguiria sobreviver economicamente fora da União Europeia. É uma pergunta também pertinente, não é? Porque somos muitas vezes acusados de irresponsabilidade, mas nós somos acusados de irresponsabilidade daqueles que mais irresponsáveis são, na verdade, e que mais responsabilidade têm ao mesmo tempo no estado de calamidade a que a vida de muitos trabalhadores em Portugal chegou. É assim, para nós é importante clarificar o que é a União Europeia. A União Europeia não é uma Madre Teresa de Calcutá desta vida que vai ajudar os pobrezinhos, porque tudo o que ela dá pede de volta em dobro. Nomeadamente, muitos dos apoios até que são falados são apoios que não são apoios a fundo perdido. São apoios que nós vamos ter que devolver e com juros. Portanto, é assim, nós basicamente desde o processo de integração na União Europeia, que não é bem uma integração, é mais uma invasão, se assim se puder dizer, o que aconteceu foi a liquidação completa das forças produtivas do nosso país. Somos hoje um país que vive muito à base de importações. A nível da autossuficiência alimentar, por exemplo, para te dar um pequeno dado, nós neste momento já temos uma dependência de cerca de 80% a nível, por exemplo, dos cereais. Ou seja, em 100% no total dos cereais que consumimos em Portugal, cerca de 80% são importados. E é importante clarificar que a União Europeia, ao fim e ao cabo, é uma agremiação imperialista que serve apenas para enriquecer uns, empobrecer outros. E pronto, assim como, por exemplo, nós também somos a favor da saída da NATO e do desmantelamento da NATO, porque é assim, a NATO, disfarçada de aliança do Atlântico Norte, na prática é uma máquina de guerra, de morte e destruição, que serve sobretudo para auxiliar no plano militar e para garantir condições para se levar a cabo o saque imperialista, sobretudo em países pobres do sul global. É uma aliança mercenária e imperialista ao serviço, sobretudo, de grandes empresas da indústria extrativa e não só, quer dos Estados Unidos da América, quer do Canadá, quer da França, da Alemanha, da Bélgica, etc. Nós somos contra a NATO, somos pela saída de Portugal na NATO e é importante referir que Portugal tem mais do que condições, quer a nível de recursos naturais, quer a nível geoestratégico, para não precisar de participar em agremiações desse tipo. Na nossa perspectiva, é possível garantir um progresso objetivo para os trabalhadores no plano social e no plano económico, sem sermos cúmplices de uma máquina de guerra como estas. E devemos também estabelecer, pelo contrário, devemos estabelecer sempre relações de amizade e de solidariedade, não só com os povos africanos, mas também com todos os povos do sul global. Ou seja, resumindo numa frase, é deixar de defender os exploradores e apoiar os explorados. Ok, muito obrigada. Infelizmente não temos tempo para continuar esta conversa, mas obrigada por teres vindo aqui aos estúdios da RUC.